Vamos dar continuidade à disciplina Soteriologia 1, os processos de salvação e conversão. Vamos entender especificamente agora o processo da conversão. Quando nós falamos em conversão, é importante entender que existe o lado divino, algo que só Deus pode fazer, e o lado humano, algo que só o homem pode fazer para que ocorra a conversão. Em outras palavras, a conversão depende de uma ação de Deus, mas depende também de uma ação humana, sem a qual não há ou não haveria de maneira alguma a salvação. Então, primeiramente, vamos ver o lado divino do processo da conversão. A primeira coisa que nós temos que entender, quando nós falamos lado divino, temos que entender o que Deus fez. Ora, em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em outras palavras, nós só somos salvos porque Deus quer salvar. Nós só somos salvos porque Deus nos dá a fé para sermos salvos. Nós só somos salvos pela graça de Deus. E como não tem nada de fato que nós possamos fazer, então nós podemos dizer categoricamente, somos salvos porque Deus quer salvar. Porque se Ele não quisesse salvar, nós jamais seríamos salvos. No entanto, quando nós falamos que a salvação de Deus é pela graça, temos que entender que a salvação não foi de graça. Um preço, uma ação tinha que ser realizada. E a ação foi Jesus quem realizou, dando a sua própria vida e morrendo por nós. Sem a morte de Cristo, de maneira alguma seríamos salvos. Só isso? Não. Temos que entender também que nós só somos salvos pela ação do Espírito Santo. Porque por isso o autor de Hebreus, no capítulo 3, versos 7 e 8, diz: se hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo, não devemos endurecer os nossos corações. Observe, primeiramente, Deus quer nos salvar, Jesus realizou o que é necessário para nós sermos salvos, o Espírito Santo, ele opera todo o processo de salvação em nossas vidas. Então, quando nós falamos do lado divino do processo da conversão, entenda que toda a Trindade divina, Pai, Filho, Espírito Santo, estão cooperando de maneira conjunta para que o homem seja salvo. Ainda assim, podemos dizer, Deus quer salvar, Jesus realizou o que é necessário para que o homem fosse salvo, o Espírito Santo está operando o processo da salvação, mas existe o lado humano. Sem o lado humano, ninguém jamais vai ser salvo. O lado humano do processo da conversão. A palavra converter vem do latim convertere, que quer dizer dar meia volta, fazer um ângulo de 180 graus, virar para a direção oposta. Imagine o soldado que vai marchando. Em dado momento é dito para ele, meia volta, vou ver. Ele leva o pé direito à frente, dá uma meia volta e continua marchando. Só que antes ele ia do ponto A para o ponto B. A partir do momento que ele dá meia volta, ele passa a ir do ponto B, voltando para o ponto A inicialmente. Aí é fácil de nós entendermos por que dar meia volta, fazer um ângulo de 180 graus. E é fácil de nós entendermos também por que a Bíblia diz converter das trevas para a luz, para o seu oposto. Do poder de Satanás para Deus, para o seu oposto. Em outras palavras, a conversão é uma mudança radical que vai acontecer na vida da pessoa. Então, nós temos que lembrar que a conversão, na realidade, é uma escolha, aonde a pessoa vai escolher deixar as trevas para escolher a luz. Não é possível ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Deixar o poder de Satanás para ficar com Deus. Observe que toda escolha tem ganhos e tem perdas. Ao escolher A, a pessoa está automaticamente negando B.
Ao escolher B, está automaticamente negando A. Não é possível ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. E nós temos que entender que nem tudo que Satanás oferece é ruim. Muita coisa é prazerosa, muita coisa é boa. E a pessoa tem que entender que ao escolher seguir a Deus, automaticamente a pessoa vai lidar com perdas. Por quê? Escolher a Deus é um ganho, mas é uma perda de muita coisa boa que o mundo pode oferecer ou que Satanás coloca à sua disposição. E entender também que a conversão vai implicar numa mudança de vida. E quando nós falamos em mudança de vida, nós estamos falando numa mudança de todo um estilo de vida, de todo um jeito de ser. Uma mudança radical, abrangendo o aspecto mental, psicológico, social, espiritual e assim por diante. Então, a conversão em si é uma escolha onde a pessoa vai entender que vai passar por um processo radical de mudança a partir daí. Essa mudança abrange, em primeiro lugar, uma mudança espiritual. Só isso? Não. Entender que a mudança implicará em assumir novos pensamentos, novos valores, novas crenças, novos significados e interesses, novos sentimentos, emoções e afetos, novos comportamentos, ou seja, novos hábitos, mesmo vícios, vício aqui no bom sentido, novas manias. Repare que dentro da igreja nós temos uma linguagem, alguns comportamentos que são vícios e manias olhados de maneira bastante positiva. Lembrar que a conversão implicará, então, mudanças nas áreas intelectual, emocional, comportamental, social, física, espiritual, existencial, ou seja, uma mudança total. Realizar mudanças pode parecer difícil, mas mais difícil que realizar mudanças é manter a decisão. Porque uma vez convertido, a pessoa começará a sofrer ataques do mundo para retornar à sua velha vida de antigamente. Então a pessoa tem que lembrar que tem que manter a decisão quando começam a se avolumar os problemas que colocarão em xeque a sua decisão. Uma vez que nós compreendemos que na conversão e, consequentemente, na salvação, há um lado divino que só Deus pode realizar e Ele quer e realiza, mas também há o lado humano que compete o homem fazer, e sem a participação humana não há de maneira alguma a conversão, nem, consequentemente, a salvação. Precisamos compreender que no processo de conversão ocorrem dois fenômenos distintos, porém simultâneos. São eles o arrependimento e a fé. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, sendo que metá em grego quer dizer mudar e noia quer dizer mente. Então metanoia quer dizer mudar a mente, mudar o pensamento, mudar o caráter e também o sentimento. Paralelo ao arrependimento, deve ocorrer a fé ou crer. Explicando melhor. O substantivo fé vem do grego pistis. Fé é um dom que Deus concede ao homem. Como na língua portuguesa não há um verbo para dizer fé, nós substituímos pelo verbo crer. E o verbo crer em grego é pisteu, que quer dizer ter confiança, assumir, fazer parte. Em sentido mais amplo, fé ou crer quer dizer posicionar-se, assumir uma postura, vestir a camisa, se colocar numa situação tal que a própria pessoa compreenda e todos os demais circunstantes também venham a compreender que aquela pessoa está passando por um processo de ter fé ou de crer. Explicando, fé é um substantivo, é um dom de Deus, é algo que vem de cima para baixo.
Crer é um verbo, designa uma ação que o homem realiza em resposta à fé que Deus lhe concede. Enquanto fé é um fenômeno que vem de cima para baixo, de Deus para o homem, crer é a resposta humana, é algo que vai de baixo para cima, é que o homem está fazendo para obter a salvação propriamente dita. Temos que lembrar mais uma vez que arrependimento e fé são dois fenômenos distintos, porém simultâneos.